síndrome da impostora. Por que que mulheres duvidam tanto de si mesmas? Olá, Mariluz aqui falando, sou psicóloga clínica, especialista em raça, gênero e saúde mental. Já ouviu falar com certeza sobre síndrome ou fenômeno da impostora? É a mesma coisa, mas teve uma atualização teórica aí algumas décadas atrás, mas a gente não tá aqui para teorizar. A gente tá aqui para falar na prática sobre esse sentimento que faz com que a gente duvide de nós mesmas muitas vezes, em muitas circunstâncias, seja na vida acadêmica, na vida pessoal, na vida profissional, em vários âmbitos. Porque a questão não é onde a gente está, a questão é com a gente mesma. É um sintoma psicológico, é um fenômeno psicológico. Então vamos lá, o que é a síndrome ou o fenômeno da impostora? É quando a gente sente que nós não somos, não só perfeitas ou ideais, mas que nós não somos adequadas para um trabalho, para uma relação, para uma vaga, enfim, para alguma circunstância. E a gente duvida da gente o tempo todo. E essas dúvidas vão criando um mar de inseguranças que dificultam com que a gente execute aquela tarefa que a gente precisa executar do modo que a gente sabe executar. Então, primeiro que o fenômeno da impostora faz com que a gente duvide da gente. Segundo, que a gente não reconheça quem a gente é. E tudo isso, você já deve ter lido muito sobre isso, ouvido muito falar sobre o fenômeno da impostora. Mas será que você já entendeu que ele está ligado ao perfeccionismo? Olha, dei até uma pausa dramática, porque eu quero saber se você já fez essa reflexão, se você já leu em algum lugar. O fenômeno da impostora está muito ligado ao perfeccionismo, ou seja, a essa ideia que a gente precisa fazer tudo muito perfeito, muito bem feito, mas não no sentido de um alto padrão de competência, do perfeito mesmo, que não pode ter nenhum erro, nenhum deslize, nada. Porque só a mínima sombra de eu achar que eu errei, isso já faz com que eu desqualifique todo o restante do caminho. E esse é um dos maiores problemas do fenômeno ou da síndrome da impostora, como você quiser chamar. A gente desqualificar a nossa jornada, quem nós somos, o quanto nos preparamos, porque existe uma beleza no caminho para a gente chegar em alguns resultados. E muitas vezes, ao longo desse caminho, o desejo de chegar a esse resultado, ou o próprio resultado em si, é afetado por questões que nem estão no nosso controle, na nossa governabilidade. Mas ainda assim, a gente se sente impelida à performance da perfeição. O perfeccionismo, ele atrapalha a gente em um monte de coisas. Nem tudo é só ruim. Às vezes ele ajuda a gente assim a alcançar padrões, mas a gente não precisa ter ideal de perfeição para alcançar padrões. A gente precisa ter muita noção de realidade. Então, uma das coisas que faz com que a gente evolua carreira, relações e qualquer outro contexto é a noção de realidade, é a gente não negar a nossa história, o nosso esforço, o que já foi feito, o que passamos, a gente agregar tudo isso para seguir em frente. Então, para você que se sente uma impostora, né, acha que a qualquer momento alguém vai descobrir que na verdade você não é tão boa quanto as pessoas pensam ou quanto você mesma pensa, que você não é tão boa para ocupar determinados espaços, que você não é tão boa para estar numa relação ou para ter determinadas amizades, que você não merece, esse sentimento de não merecimento que vem grudadinho com não pertencimento também, de certa forma, mas todos esses sentimentos de dúvida sobre si mesma que vão minando a nossa autoconfiança, que vão minando até muitas vezes o nosso desejo de alcançar, porque a gente tem que fazer um esforço tão grande o tempo todo que a gente se sente exausta. Eu fiquei exausta só de falar. E você, se identificou? Eu li ali um pouco do que você sente, pensa? Então agora respira, que eu acho que é importante também não falar só sobre o problema. Vamos pensar em algumas possíveis soluções para toda essa pressão que o fenômeno da impostora exerce sobre mulheres. Tem uma coisa muito importante. Por que mulheres são tão atingidas por esse fenômeno? Esse é também importante sobre esse vídeo. Nós somos muito atingidas por esse fenômeno por conta do machismo. O machismo, que é esse fenômeno social de opressão que faz com que a gente entenda que o gênero masculino é melhor, mais competente, mais bonito, mais interessante, mais fácil de lidar do que o gênero feminino. Ou seja, em suma, gênero masculino melhor que gênero feminino
e, portanto, nós devemos nos submeter. Essa é a ideia do machismo. E aí, nessa ideia do machismo, é reforçado uma série de estereótipos, alguns que eu já citei aí, sobre nós. E muitas vezes essa pressão social faz com que a gente compre esse lugar, de que nunca seremos tão boas, de que temos que nos esforçar 10 vezes mais, de que a gente não consegue, que a qualquer momento seremos descobertas, somos uma fraude, principalmente quando a gente erra, isso vem à tona. E aí quando a gente fracassa em alguma coisa, comete um deslize, e não precisa ser uma grande coisa, podem ser coisas pequenas também. Então isso atinge muito a gente frontalmente por conta do machismo. Agora sim, vamos pensar em possíveis soluções? Vou trazer aqui alguns caminhos, lembrando que o primeiro e muito importante é psicoterapia, ou mentoria, tá? Porque você também ter uma mentora que já passou por essas circunstâncias e desenvolveu ferramentas pode te inspirar e ajudar muito no processo. Mas a psicoterapia ela é fundamental para quem sofre do fenômeno da impostora de forma muito frequente e muito intensa, porque na psicoterapia a gente tem um autoconhecimento, e o autoconhecimento ajuda a gente sim a gerenciar essas questões emocionais, esses sentimentos de dúvida sobre nós mesmos. É na psicoterapia que a gente vai criando casca, que a gente vai aprendendo a lidar, que a gente vai desenvolvendo as ferramentas. Então, o primeiro é psicoterapia para quem tem isso de forma muito intensa. Acho que um segundo ponto, e como eu disse, mentoria também que tá no mesmo nível. Acho que um segundo ponto também é a gente reconhecer e admitir que não somos perfeitas e que tá tudo bem errar. E isso é uma coisa muito mais difícil do que parece quando a gente fala: ah, não, a gente sabe que a gente não é perfeita. Imagina, Mariana, eu nem quero ser perfeita, lógico que eu erro. Só que no fundo, o perfeccionismo, o que é? É essa surpresa eterna de que nós erramos, de que nós fizemos coisas erradas. Olha que absurdo, de que nós não performamos como deveríamos. Então eu brinco que é uma surpresa eterna, porque toda vez que acontece, a gente fica arrasada, e a gente se sente desqualificada, e a gente duvida da gente. Então eu preciso normalizar os erros, entender, eu sou um ser humano, portanto eu erro. E esse não é um entendimento, racional, ele é emocional, ele é psicológico, percebe? Eu preciso validar isso e me acolher. A terceira dica, inclusive, está relacionada ao acolhimento, que é a autocompaixão. Se eu erro, se eu não alcanço o que eu gostaria, se alguma coisa acontece comigo que está fora da minha governança, da minha governabilidade, enfim, eu me acolher. Acolher que eu fico triste, frustrada, decepcionada, tá tudo bem. Se eu acolho o erro, eu também posso acolher as minhas emoções, os meus sentimentos. E o último ponto, que também é um dos mais importantes, é levantar e seguir em frente rumo aos seus objetivos, com ou sem síndrome da impostora. Sem síndrome da impostora, com certeza o caminho fica um pouco mais leve, mas mesmo com o fenômeno da impostora te atingindo, é importante entender que você pode sim levantar e ir atrás daquilo que você quer, de uma boa relação, de boas amizades, de um bom trabalho, porque independente de você não ser perfeita, todo mundo merece amor, afeto, cuidado, qualidade de vida. Espero que esse vídeo tenha ajudado muito você, tenha dado esse start aí de virada de chave sobre esse fenômeno da impostora que faz com que a gente paralise. Espero que você consiga ir em frente e lembra de uma das dicas, sempre que precisar, procure ajuda profissional. A gente se vê no próximo? E já ia esquecendo, se você não sofre com o fenômeno da impostora, que bom, mas compartilha no grupo das amigas, compartilha com todo mundo, pega esse link e joga aí no universo, pra gente ajudar o maior número de mulheres. Um outro ponto importantíssimo também que eu tinha esquecido, você já se inscreveu no canal? Não se inscreveu ainda? Então se inscreve no canal, clica no like pra me ajudar nesse conteúdo e claro, ativa o sininho pra você receber notificação toda vez que eu postar um conteúdo. A gente se vê semana que vem então, um abraço, tchau, tchau.